E hoje nós estamos aqui nesse momento de pandemia, onde as redes de ensino estão aplicando ferramentas tecnológicas semelhantes às aplicadas na EAD, não são, eu estou falando de ferramenta, e isso tem gerado muito conflito, certo, no que diz respeito à aplicação dos termos. Alguns professores e alguns críticos ficam dizendo, agora estão querendo que os professores do presencial façam EAD sem que eles tenham nenhuma formação para isso. Ao passo que quem conhece um pouco da literatura de cada uma das áreas sabe que isso não é EAD. Isso. Né? Sabe que isso é ensino remoto ou qualquer outro nome, mas não é EAD. Certo? E aí, quais são as diferenças, Eric e Heloísa? Quais são as diferenças básicas entre esses dois termos para que nós estejamos esclarecendo isso? Bom, Germane, eu sempre gosto de frisar, quando eu estou conversando com outros professores, que existe uma diferença muito grande, né? Até para ir desfazendo essa confusão que existe entre os termos, né? Muita gente chamando as aulas não presenciais de educação à distância. Aula remota não é educação à distância. E existem várias, vamos dizer, características que as diferenciam, certo? Então, por exemplo, o que existe de comum, você acabou de dizer, é que elas são mediadas pela tecnologia, certo? Isso. Mas essa tecnologia, nem necessariamente ela precisa ser pela internet. Por exemplo, o estado do Ceará hoje, a gente tem aí a TV Ceará, né, que resgatou o Canal 5 com toda uma programação de aulas para os alunos. Nós temos municípios que por exemplo, utilizam o rádio, que ainda é um veículo que mais acessível, assim, principalmente para as pessoas de zona rural, né? Eu conheço escolas que estão usando, por exemplo, o telefone para se comunicar com os alunos, para poder dar o roteiro de estudo, para poder manter pelo menos esse vínculo de comunicação com eles, os próprios materiais didáticos, como os livros e tal. Então, tudo isso as pessoas têm utilizado. Então, todos os veículos e os mais diversos canais, tá certo? Mas, então, o que a EAD tem em comum com a aula remota? É justamente essa questão da mediação pela tecnologia. Mas, por exemplo, o que a gente observa? Que na educação à distância, nós temos toda uma engenharia pedagógica por trás dela. Quando a gente vai elaborar um curso, quando a gente vai montar um curso, ele tem todo um design didático, né? Ele é todo pensado, ele é todo desenhado, né? Para alcançar efetivamente esse sujeito, no sentido de ter uma aprendizagem mais significativa. Então, é muito diferente do que a gente está fazendo. A gente está trabalhando no emergencial, onde as pessoas foram realmente pegas de surpresa, né? Então, embora muita gente, o que está fazendo? Ela está seguindo o mesmo princípio da aula presencial e jogou lá no virtual. Então, isso aí é uma forma que possivelmente não vai dar certo, né? As pessoas virtualizaram o que eles tinham no real. Isso de uma forma realmente muito, muito amadora, né? Outra coisa que a gente observa, por exemplo, na educação à distância, é que o material didático do curso, geralmente, ele é construído todo com uma base de neurodesign, de neuroestética, né? Os materiais, eles são mais intuitivos, eles são mais interativos. A gente sempre tem aquela preocupação, quando está elaborando um material para educação à distância, de se perguntar, será que o aluno vai compreender esse assunto com mais facilidade? Né? Que tipo de emoção que esse material ele vai causar no meu estudante? Será que esse material ele vai prender a atenção do meu aluno? Então, a gente tem toda essa preocupação na hora de elaborar um material para educação à distância. Quando, por exemplo, o que a gente vê na aula remota agora? Né? Cada um está construindo a sua maneira, da forma como pode, né? Sem uma preparação específica, sem um tempo necessário para elaborar, porque as pessoas foram realmente pegas de surpresa, então as pessoas estão elaborando com as ferramentas que possuem. Não existe política pública, por exemplo, para equipar esse professor, para formar esse professor, para elaborar conteúdos, né? Então, tem toda essa dificuldade. Então, você vê, por exemplo, as videoaulas de uma educação à distância, elas são gravadas por especialistas, ela tem toda uma estrutura de edição para tornar o vídeo mais atrativo. As nossas são gravadas de uma forma muito amadora, né? Muita gente tem dificuldade para gravar um vídeo e editar um vídeo, nem precisa, né? Na verdade, a gente não tem nenhuma obrigação de saber editar vídeo. A gente está fazendo realmente porque a gente está numa situação emergencial. Eu gosto sempre de dizer que a gente está aqui ajustando as velas. Tem uma frasinha que eu uso muito,
que diz assim, o pessimista ele reclama do vento, o otimista espera o vento passar e o realista ajusta as velas. É o que a gente está fazendo, a gente está ajustando as velas. Por isso, a aula remota ela vem para, vamos dizer assim, para atender essa situação da pandemia, mas ela não é educação à distância. Então, por exemplo, na educação à distância, a gente tem todo um apoio de tutores, isso de uma forma atemporal. Os tutores, inclusive, têm um prazo para dar um feedback ao estudante, né, para dar uma resposta ao estudante. A carga horária de um curso à distância ela é toda diluída em diferentes recursos midiáticos, né? Nós temos atividades síncronas, nós temos atividades assíncronas, tudo com muito planejamento. Já na remota, o que a gente observa? Está cada um atirando para um lado, né? Falta apoio técnico, falta planejamento, falta objetivo, falta coletividade, falta tecnologia, tanto para o aluno, quanto falta tecnologia para o professor. Então, é todo um conjunto de dificuldades que as pessoas estão enfrentando nesse momento. Sem falar em toda a questão emocional que tem por trás de tudo isso, né? Então, na educação à distância, tem um fator também que é super importante, que a professora Heloísa até falou antes, que é a questão da formação, né? Que a gente vem conquistando isso, certo? Então, os professores eles têm uma formação específica para atuar na educação à distância, e aqui na aula remota, não, as pessoas estão se adaptando a uma realidade. Antes da paralisação das aulas presenciais, gente, 88% dos professores nunca tinham dado aula de forma remota ou à distância na vida. Então, esse é um número muito forte, está entendendo? São dados até do Instituto Península. Então, ele traz esse levantamento de 88% dos professores. Então, imagina, de repente, nunca deu uma aula remota na vida e você tem que fazer isso. Então, causa toda uma desestrutura emocional na pessoa, né? A grande maioria dos professores, segundo essa pesquisa, diz que são 83,4% dos professores, eles afirmam que não se sentem preparados para ensinar de forma remota. Então, você vê o tamanho do problema que a gente tem aí nas mãos, né? Outra característica da educação à distância, importante que a gente tem que ressaltar, é que geralmente não, sempre tem o quê? Uma plataforma para dar um suporte, né? Então, é uma plataforma específica, onde se concentra ali, os alunos estão concentrados naquele mesmo espaço, a comunicação é feita por aquele mesmo plataforma, os materiais estão todos ali, as atividades, então a comunicação ela é feita naquela plataforma, naquele aba. E na aula remota, são poucas as pessoas que estão concentrando, na maioria tem professor que está recebendo material pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo telefone, por onde o aluno enviar, ele está recebendo. Então, tem hora que o professor está tão sobrecarregado que ele chega a ficar desesperado. A gente já viu situações de professores chorando, porque se sente desamparado, se sente desesperado mesmo. Então, é uma situação realmente muito delicada. Para você ter uma ideia, nessa pesquisa diz que 83% desses professores estão utilizando mais o WhatsApp. A ferramenta mais utilizada é o WhatsApp. Então, você imagina aí, né, a situação do ensino remoto, onde a ferramenta mais utilizada é o WhatsApp, que você sabe que não dá para você ter uma organização ali dentro dessa ferramenta, né? Então, o que a gente tem que perceber também? Que nós temos um grande número de professores dentro dessa situação que estão desenvolvendo ansiedade, certo? Olha aí, 67% dos professores apresentaram ansiedade, 36% afirmam que estão entediados com essa situação, 38% se dizem cansados, 34% se dizem estressados, 35% sobrecarregados e até mesmo frustrados, né? Então, nós não temos um suporte emocional, nós não temos treinamento para esses professores, nós não temos capacitação, nós não temos política de distribuição de dispositivos eletrônicos, nem para o professor, nem para o aluno. Então, tem toda uma problemática. Quando eu vou fazer um curso à distância, eu tenho um polo presencial de apoio, mesmo que eu não tenha estrutura na minha casa, mas eu posso ir lá para o polo, né? Eu tenho uma plataforma que me dá esse suporte.
eu tenho um material que foi todo elaborado, pensado, engenhado, desenhado para esse curso. Então, eu tenho uma proposta didática que dá suporte à educação à distância. Então, é diferente do que está acontecendo, que por mais que as pessoas estejam se organizando, mas foi tudo muito de repente, foi tudo muito de surpresa. Então, não tinha como realmente as pessoas estarem, vamos dizer, adaptadas a essa realidade, né? E ainda considerando que são realidades, como a gente, né, colocou aqui, questões diferentes do ensino remoto e as exigências, né, da EAD. Então, a Eric traz aqui para a gente a questão do design instrucional necessário para a oferta desse ensino, a questão da formatação do material didático específico para a educação à distância, a formação adequada dos profissionais que, então, atuarão nessa área, né, isso, a convergência de diferentes áreas para a geração das aulas. Nós não temos só o professor responsável para gerar as aulas que estarão nessa plataforma, que também precisa ser específica. Então, tudo isso traz um conjunto de características que difere a EAD do ensino remoto que nós estamos aplicando hoje. Professora Heloísa? Às vezes o professor tem um computador em casa, mas esse computador ainda é compartilhado. Não é só dele. Quem está com crianças praticando o ensino remoto sabe bem disso, que é ter um computador compartilhado. E, assim, interessante que hoje, acho que hoje à tarde, conversava com o professor Bosco sobre essa questão que você coloca, que é o item aí do emocional desse professor frente a todos esses desafios que estão sendo colocados, uma vez que lhe falta formação, né? E é uma coisa interessante, que agora há pouco eu falava do Proinfo e outros programas que o sucederam no que diz respeito à questão da formação dos professores para o uso das tecnologias. Mas, para além dessa formação, é a questão mesmo da necessidade do uso, que agora está sendo demandado, que está sendo exigido, não é isso? Mas, enfim, eu vou passar aqui para a professora Heloísa, para que ela possa trazer a sua contribuição nessa questão da diferenciação entre EAD e ensino remoto, e essa confusão que tem gerado. Professora, se ligar o microfone, fica melhor. Se ligar o microfone, eu garanto que fica melhor. Pronto. Eu acho que a Eric já falou vários aspectos aqui que eu não vou repetir, concordo com todos que ela falou, mas vou destacar 4 que eu acho que fazem uma enorme diferença e não dá para comparar. O primeiro delas, a educação à distância, ela tem princípios que orientam a modalidade, né? Então, você tem que trabalhar, não é o que a gente está fazendo remotamente agora, não tem princípio nenhum. O único eixo que orienta, ou a única perspectiva que orienta essa oferta remota é chegar ao aluno. Então, a educação à distância, não, ela tem princípios claramente definidos, quem tem interesse ou quem trabalha com o assunto vai na literatura, acha isso, né? Tem autores que convergem em torno de alguns princípios, flexibilidade, interatividade, etc. Tem outros que adicionam mais ou menos, mas ela tem princípios claramente definidos. A educação à distância tem fundamentos também claramente definidos. Ela tem metodologias e tem mecanismos de avaliação claramente definidos. A Érica já falou no ambiente virtual de aprendizagem, no design instrucional, na necessidade de formação de professores. Quando ela falou na história de gravar videoaula, eu só me lembrei assim, o Ramon está até aqui assistindo. Gravar uma videoaula não é você ir lá gravar e botar. Quantas horas envolve você produzir uma videoaula onde o professor grava, ele vai para a edição, o professor revisa a edição, sugere, tira, bota, não sei o quê, até ficar uma videoaula pronta. Né? Essa videoaula, às vezes, tem 15 minutos, tem 20 minutos, tem 30 minutos, 40 minutos, seja lá a hora que tiver. Mas existe todo um fluxo de um processo que se entende como a gravação de uma videoaula para ser usada na educação à distância. Que cuidados você deve ter, né? Não é simplesmente uma pessoa falando e o menino ouvindo, porque a gente sabe que isso não funciona, o menino ouve os primeiros 5 minutos, depois não ouve mais. Não é você ficar lá
lendo um roteiro ou lendo um teleprompter, você tem que ter recursos audiovisuais de apoio, etc, etc. Né? Então, eu acho que as 4 coisas que eu complementaria a fala da Éric seria exatamente essas. Na educação à distância, você tem princípios, você tem fundamentos, você tem metodologias claramente definidas, testadas, validadas, né, e disseminadas, e você tem mecanismos de avaliação. Você junte isso com o que a Éric falou, do ambiente virtual de aprendizagem, do design instrucional, de formação de professores, formação de tutores, etc., para você ver a complexidade da modalidade de oferta, assim como a EJA é uma modalidade de oferta que tem a sua complexidade, o ensino médio tem a sua complexidade, a educação à distância também tem, não é? E, nesse sentido, o que se está fazendo remotamente, né, é isso mesmo que ela falou, ou seja, é o que é possível fazer no momento, né? Mas não pode, em momento nenhum, ser classificado como educação à distância. Agora, isso é um alerta, né? Eu tenho 2 medos, Éric, que isso aconteça, até em função dos relatos que você fez, e que eu já tenho lido muito matéria sobre isso. Nós, as secretarias e o poder público, de modo geral, ao decidir por essa escolha de ensino remoto nesse momento, está levando os professores a um grau de estressamento muito grande, porque eles foram colocados diante de uma circunstância para os quais eles não têm o menor domínio, não tiveram tempo nem de se preparar, nem de aprender, tem muitas dúvidas se o que estão fazendo é a coisa certa, né? Independente de acreditar ou não, tem uns que acreditam menos, tem outros que acreditam mais, mas as pessoas têm dúvida porque não dominam a tecnologia, não dominam as tecnologias. E isso pode levar a muitos adoecimentos mentais, e quando puder voltar aos momentos regulares, presenciais, você tem uma quantidade grande de professores em licença, porque a gente puxou a corda demais nesse momento para eles, entende? Afora todo o clima emocional que a pandemia traz, porque ela traz, né, tem gente perdendo familiares, pessoas próximas, o próprio pânico e o medo, né, já é um componente para lhe desestabilizar emocionalmente. E quando você agrega com uma atividade laboral da qual você tem 0 conhecimento e vai ter que entrar naquele empreendimento, né, isso leva a um estressamento maior. Né? Então, é bom quem está nas secretarias se preocupar com isso, porque em agosto, setembro, quando a gente puder voltar, você pode ter muito mais do que os 8% a 10% padrão de licença de saúde. De licença. Você pode ter um número bem maior do que esse, porque as pessoas estão esgotadas nessa trajetória, né? Isso é um desafio que precisa ser encarado como uma possibilidade real, né? Boa noite a todos. Oi? Como é? Boa noite. Boa noite. Germana, minha grande amiga. Eu tenho Olha participar dessa digníssima pessoa falando aí, eu fiquei interessado aí. Olha aí, Germana. Olha aí, tá vendo? Obrigada, Ricardo. Aí, viu? Pessoada. Obrigada. Oi. Bom, então... E Vossa Senhoria também, viu? Tá bom, Ricardo, meu passado me condena. Então, gente, tem essa coisa desse momento, né? As pessoas estão no salve-se quem puder, ou vamos todos juntos tentar fazer alguma coisa, mas tem a descarga do dia seguinte. Tá? Ontem eu assisti a live do Idilvan, e ele tem um projeto de lei na Câmara dos Deputados, né, sobre o retorno, como é que vai ser, e pela quantidade de coisas que precisam ser feitas, a Gardênia estava nessa mesma fala que eu, pela quantidade de coisas que precisam ser feitas, só pelas perguntas que ele fez, eu digo, gente, esse negócio não vai voltar nunca.
Porque Eu tive a mesma sensação. eu olhei assim e disse, gente, é EPI para todo mundo, termômetro, não sei o quê, não vai voltar nunca. Ou então vamos ignorar protocolos, porque é o mais provável que aconteça. Né? Não tem condições objetivas para aquilo tudo, né? Muita gente querendo cancelar 2020, né? Porque tá complicado, viu? Pois é, Germânia, mas eu acho que não é o caso de cancelar, não. A minha visão sobre isso era pensar num ciclo. A gente não pensa tanto no ciclo de alfabetização de 3 anos. Por que a gente não pensa um ciclo agora, 20, 21 e 22? Né? Como aquele momento onde os conteúdos considerar mesmo, independente da série ou do ano escolar que a criança seja, considerar um ciclo, onde em 2 anos ele vai aprender o correspondente a 3, do ponto de vista de objetos de aprendizagem, de competências, de habilidades. Isso pode ser feito, basta se debruçar sobre o currículo e saber como organizar. O Ceará já viveu isso, né? Inclusive, o Ceará já viveu isso, no passado. Exatamente. Acho que o que está faltando é um pouco pensar sobre isso. Sobre o ano 2020, eu acho que não dá para pensar em regularidade. Né? Algumas instituições de ensino superior, o que eu vi agora recentemente, é que algumas já tomaram decisões bastante digamos assim, realistas, o cenário. A Universidade de Oxford, por exemplo, ela já se pronunciou que o ano letivo, com presença de alunos no campus, só retorna no segundo semestre de 2021. Porque é o prazo... Não, é o prazo estimado para ter uma vacina, Germana. Estou entendendo. Entendeu? Estou dizendo assim, que esticou considerando a realidade. A realidade. Até lá, vai acontecer atividades docentes e discentes, mas não presencial. Né? As orientações continuam, as pesquisas continuam, tudo continua, mas vamos encarar. A UES, na hora que resolver voltar ao presencial... Pela UES, ali no campus do Itaperi, circulam 5.000 alunos, 5.000 pessoas por turno. E de quem é a responsabilidade? Que onde o Idevan estava colocando isso? Aparece um aluno contaminado, o que é que você faz? Você dispensa a classe toda? Você dispensa a universidade toda? O bloco todo? Como é que você procede? Porque aquele aluno gravitou ali dentro. Né? Qual é a responsabilidade institucional diante de pessoas que adoecem? Como é que eu vou provar que ele não adquiriu lá dentro da universidade? Você pode não judicializar coisas dessa natureza. Né? Você não vai ter pessoas do grupo de risco, tanto alunos como professores, funcionários. Isso, 15% dos professores da UES têm mais de 60 anos. Como é que fica? Se você olhar para os professores do Estado, você deve ter 20% dos professores da rede estadual que estão vivendo alguma situação de risco, seja por idade, seja por das comorbidades. Né? Então, é isso mesmo, quem vai botar o chupado no pescoço do gato. Né? Então, como é que... E numa época, só para completar... Pois é, e só para completar, num momento em que a educação está perdendo recursos, porque vocês sabem que a educação vive de impostos, a economia se retrai, a arrecadação se retrai e o dinheiro da educação desaparece. Então, como é que eu vou ter EPI para todos os alunos? Como é que eu vou ter termômetro em todas as escolas? Como é que eu vou ter álcool gel direto? Como é que eu vou ter banheiros sanitários lavados 3, 4 vezes por dia? Como é que eu vou distribuir a merenda escolar? É de 1 em 1? Onde é que os meninos vão comer? Porque eles não podem se juntar, né? Então, são muitos os desafios. Mas o que eu queria deixar aqui, em função da educação, da pergunta que a Germana fez, EAD ou ensino remoto, é o seguinte... Então, a gente já sabe que o que a gente está fazendo não é EAD,
né? Porque fura todos os princípios, tanto os que a Eric falou, tanto as características que a Eric falou, como as que eu falei, furam, então não é EAD, né? Mas podemos ter EAD para educação básica? Essa é a primeira pergunta. Bom, pela última legislação, podemos, a partir do Fundamental 2, né? Queremos ter EAD para a educação básica? Essa é uma pergunta que o poder público que tem que responder. As secretarias, sejam municipais, sejam estaduais, né? Educação à distância é cara. Implementar, implantar, desenvolver é cara. Você consegue... Ainda tem a questão de legislação, né, Heloísa? Não, mas a legislação permite. A última não, legislação... estou falando do ponto de vista dos profissionais envolvidos no ensino presencial e na EAD. Porque o que nós temos hoje que dá suporte ao ensino presencial é toda uma legislação que foi seleção, concurso para professores, aquisição de material didático, então tem todo um outro conjunto de variáveis. Sim, mas se fizer o que a Eric sugeriu, formar os professores presenciais na modalidade, resolve o problema, Germana. Agora, o que o poder público tem? O poder público tem que ter uma plataforma, que existe um conjunto de plataformas gratuitas, é uma questão de escolha. Ela tem que desenhar uma política, né? A quem eu quero oferecer, em que condições e como é que meu usuário lá na ponta vai ter acesso. Porque, como vocês mesmos já disseram, e é verdade, você tem o quê? 30% dos estudantes do Ceará não têm acesso à internet. Dos 70% que tem uma outra parcela, é um acesso à internet gratuita quando você pega uma rede de Wi-Fi, né? Então, isso tem que ser devidamente mapeado, porque o poder público precisa ter uma dimensão de quanto é que vai custar ter isso. Mas, por exemplo, eu vejo uma alternativa muito interessante, porque se você pegar os dados da Secretaria de Educação do Estado, você tem aproximadamente 20 mil alunos do ensino médio nos famosos anexos escolares. Esses anexos, eu já visitei em pesquisa, são anexos que têm no ensino médio professores polivalentes. Às vezes tem um professor que ensina 6 disciplinas. E quase todos os professores quase todos não, eu diria que todos são temporários. Esses alunos, com este professor, eles não estariam muito melhor servidos se eles tivessem acesso a recursos via algum tipo de plataforma virtual? Né? Acho que sim, porque a qualidade e a precariedade do ensino que ele tem lá é muito grande. A solução que resta para ele é sair lá do interior, lá da comunidade, e vir para a sede, assistir aula presencial. Uma sede que fica a 70 quilômetros de distância, que ele tem que sair 3 horas da manhã, porque tem duas passagens molhadas no meio do caminho. Para ele chegar às 7 horas da manhã na escola, ele tem que sair às 3, não é? Então, esses problemas já estavam postos, gente. Isso não é a pandemia que trouxe, não. Não, né? Agora, eu acho que esse momento está chamando a atenção, está lançando o holofote sobre isso. O poder público tem interesse em investir, em ter uma plataforma para ser usada não como opção, não como exigência, não, mas você começar a pensar na educação híbrida. Na educação híbrida, pelo menos o conceito original é que você utiliza o que há de melhor no presencial e o que há de melhor à distância. E você constrói um modelo educacional onde você procura utilizar o que há de melhor, o que deu certo numa e o que deu certo noutra. Não é? Então, o poder público tem que pensar sobre isso, porque a partir de agora, com as mudanças climáticas e com o crescimento aí dos problemas advindos da mudança climática, nós estamos sujeitos a novas epidemias de qualquer natureza, não é? E com percentuais de contágio, às vezes, igual ou maior do que o que nós estamos vivendo agora. Exato.
Mas aproveitando aqui a fala que a professora Heloísa faz, que traz um conjunto de variáveis e um nível de complexidade, né, quando a gente faz a distinção entre um modelo e outro, entre uma metodologia e outra, enfim, nós já sabemos que existem diferenças, nós sabemos que a pandemia provocou nos professores essa necessidade de uso das tecnologias. Eu diria que provocou em todos, nos alunos também. Nós temos alunos, pelos relatos que eu tenho escutado, que são excelentes em redes sociais, mas na hora que vocês pedem, que a gente pede para usar um pacote Office, aí envolvido um doc, uma planilha, né? Então, existe uma dificuldade muito grande dessa galera estar aí fazendo uso desse pacote Office, não sabe, rede social manda muito bem, pacote Office não, e aí a nossa intenção nossa intenção não, esse movimento está provocando, está desafiando não só professores, mas alunos e pais de alunos também, não é isso?